Boa noite. Eu quero agradecer hoje, em primeiro lugar, antes de qualquer outro tema, ao pessoal da outra sala do auditório, que está aí nos assistindo na tela, não ao vivo, como é o caso dessa sala. Agradecer também a quem está nos assistindo no Twitter, também por meio da tela. E agradecer à equipe do CCBB, que, junto com a Regina, possibilitam esse encontro. E quero agradecer muito que o Tedi está aqui hoje. Isso me deixa sempre muito contente. Já estou acostumada a conversar com o Tedi, porque a nossa regra é eu falo bobagem, ele fala sério, e sempre dá certo, né? A gente se diverte. E eu estou muito feliz de receber aqui hoje também, além de todos vocês, que são pessoas que eu já conheço vários. Estou vendo que tem muita gente nova que nunca apareceu aqui. Eu estou muito feliz que o Daniel Lins está aqui, porque o Daniel Lins é um grande filósofo brasileiro, talvez assim, uma das poucas pessoas no Brasil, para não dizer o único, que trabalha uma obra própria, num contexto de reflexão próprio, que não faz aquela coisa que é tão chata no Brasil, que é a mera servidão à história da filosofia. Então, eu admiro muito o pensamento do Daniel, gosto muito de citá-lo nas minhas investigações, pesquisas, e ele é uma das pouquíssimas pessoas que está trabalhando com esse tema do rock. E o Daniel é um professor já com uma história, que trabalhou na Universidade do Ceará, ainda está lá no Ceará trabalhando, mas também na França. E ele tem livros muito legais, eu recomendo que vocês leiam os livros dele. Então, eu fico muito feliz que ele está aqui para assistir nossa conversa, porque a nossa conversa, perto das conversas dele, vai ficar a conversinha, entendeu? Sinto muito dizer. Querido. E eu discordo. Por quê? Porque a gente vai se puxar para não desapontar ele, né? Tá bom. E para não desapontar o público. Eu estou falando sério, porque hoje eu vou falar do Deleuze, ainda por cima eu não entendo nada de Deleuze, e o Daniel estudou com Deleuze durante uns 20 anos da vida dele. Então, assim, tudo que eu falar de bobagem, Daniel, você... Então, e pior ainda. Então, aí, ó, você nem assim, desconsidere todas as bobagens que eu vou falar. Mas, enfim. Então, gente, só para... Antes da gente começar a nossa discussão propriamente dita, eu queria colocar para quem não conhece o projeto Filosofia do Rock. Ele é um projeto que começou já no ano passado. A gente fez encontros relacionando filosofia e rock em outros contextos. E aí, esse ano, a gente editou com esse nome Filosofia do Rock, e aqui para o CCBB. E é uma edição muito cuidadosa e muito delicada dessa conexão possível entre filosofia e rock. Uma coisa que eu falo todas as vezes que a gente se encontra é que o Filosofia do Rock não é, para ninguém pensar, que não é uma tentativa de explicar o fenômeno cultural, antropológico, social, histórico e filosófico também do rock por meio da história da filosofia. Ao contrário, é um projeto bem herege, é um projeto de fazer conexões por semelhança, por, enfim, similaridades que a gente vai encontrando ao escutar as bandas, os roqueiros, os músicos, ouvir as canções, se é que dá para chamar assim, a música do rock. Ao ouvir o rock e ao perceber e analisar e cuidar de ter atenção com a performance dos roqueiros, a gente vai encontrando questões que nos parecem já colocadas de um jeito ou de outro por meio dos filósofos, ou então que a gente acha que vai ficar bacana se a gente inventar essa conversa. Então, é uma filosofia da invenção, não é uma filosofia da exegese, muito menos assim... Aliás, não é uma da interpretação e muito menos da exegese. Então, não pensem que tem uma lógica pré-estabelecida. A gente busca conversar, buscando justamente, tentando essa aproximação. E aí, que o roteiro todo, desde março, é assim, a gente pega um roqueiro, um músico, uma banda, ou uma manifestação, que nem no último encontro a gente trabalhou o rock, um movimento, né, dá para dizer assim, ou trabalhou o punk. E hoje a ideia foi assim, juntar o Velvet Underground pegar o Lou Reed, né, que é o seu compositor fundamental, e trabalhar com o que eu chamei ali, quando estava escrevendo, do jeito muito aberto. Eu chamei as filosofias pós-modernas. E eu, inclusive, eu nem gosto dessa determinação, desse termo pós-moderno. Mas eu coloquei assim para dizer que a gente vai falar de umas filosofias contemporâneas
de um jeito muito aberto, muito inespecífico, e não estava usando esse conceito de jeito nenhum no sentido estrito. Então, a gente vai falar de Nietzsche, vai falar de Deleuze, e vamos tentar associar certas questões que aparecem nesses filósofos, nesses pensadores, com algumas questões que a gente viu na obra também do Velvet Underground. Tá bom? Então, alguém aqui é fã do Velvet? Você é fã do Velvet? Especialista. Que a gente Poderia responder um pequeno questionário de 10 perguntas sobre o Velvet. Ah, que bom. Você gosta do Velvet? Eu gosto. Você escutava? Escutei. Você já tinha nascido em 67? Mas não ouvi na época, né? Eu nasci em 63. O Velvet Underground, assim, ele tem uma característica muito interessante em relação a todas as outras bandas de rock que vieram antes dele e que foram contemporâneas a ele. Até quem falou essa frase foi o Brian Eno, ou Brian Eno, como queiram, que ele disse que o primeiro disco do Velvet, que é Velvet Underground and Nico é uma cantora alemã, que esse primeiro disco, ele foi um fracasso de vendas, né? Ele não foi um disco assim que na época que saiu causou um impacto mercadológico e tal, e isso foi em 67. Naquela época a gente tinha na cena simplesmente ainda em pleno vapor os Beatles, então a concorrência era meio complicada para eles, e eles fizeram esse disco amparados e tendo o suporte do Andy Warhol, que é aquele artista plástico que eu espero que vocês conheçam, que se você não conhece vale a pena dar uma pesquisada sobre ele. E o Andy Warhol se interessou pelo Velvet por um motivo muito simples. E era uma banda que tinha um conceito muito mais do que musical, um conceito artístico. E era o que interessava ao Andy Warhol. E esse foi o grande diferencial do Velvet em relação a todas as outras bandas. Por que eu digo que todas as outras se encaixam? Porque o conceito do Velvet era muito forte. Era um conceito de discurso, mas era um conceito musical. O Lou Reed, na época, ele pesquisava afinações diferentes para a guitarra, tocava a guitarra de um jeito que muitas pessoas tinham a impressão que ela estava desafinada, a guitarra, em relação ao resto. E era essa a situação mesmo que eles queriam causar. Eles tinham, como princípio básico, causar um certo incômodo, tanto na música quanto no discurso. E aí o Brian Eno, voltando a ele, falou a frase essa: o disco foi um fracasso comercial, mas todo mundo que comprou esse disco ficou com vontade de montar uma banda. Ou seja, aquela semente que eles tinham plantado nos ouvintes, no público deles, fez tanta diferença que grandes bandas que vieram depois, e eu posso citar algumas como o Nirvana, bandas mais recentes, né? O próprio Radiohead, e o David Bowie e vários artistas se inspiraram naquele disco que foi um fracasso. Então isso é um grande mérito para qualquer artista, entendeu? Se a gente fosse levar para outras áreas, como a gente fica sabendo às vezes de pintores como o Van Gogh, ou Van Gogh, como queiram, que em vida foi um fracasso e depois não conseguia vender os quadros dele e tal, mas depois se tornou essa figura importante, fundamental da pintura e das artes plásticas. E o Velvet teve isso. O Velvet veio com uma proposta tão fora do tempo, tão arrojada, tão ao mesmo tempo marginal, e merecendo esse nome de underground. O próprio título, esse nome, Velvet Underground, era um título de um livro que já tratava de sexualidade e do submundo da sexualidade, entendeu? Então eles já chegaram botando as garras de fora, amparados pelo Andy Warhol, com uma estética diferente. Começar pela capa, uma banana, ninguém entendia nada do que era aquilo ali, entendeu? Mas esse disco chegou colocando para o meio artístico, eu não gosto de usar essa expressão, mas digamos naquela época os formadores de opinião, né? Um diferencial que até então ninguém tinha visto. Se a gente pegar o discurso vigente da parada de sucesso na época, até alguns artistas já queriam colocar suas garrinhas de fora, o Bob Dylan, os próprios Beatles, mas ninguém chegou perto do arrojo do Velvet nesse primeiro disco. Então a gente vai ter muito que conversar sobre isso, porque uma banda
que teve uma carreira tão curta e deixou uma marca tão profunda, não só no rock, como no comportamento, como nos costumes, e conseguiu, inclusive, fazer com que isso contaminasse as artes plásticas através do Andy Warhol, não é uma banda que a gente possa desprezar ou subestimar a importância dela, né? Então, mas assim, que nem eu não entendo nada de música, né? Vocês sabem disso. Eu, aliás, não entendo nada de nada. Tá bom. Mas eu queria saber um negócio. Por que as pessoas falam, então, que eles tocam mal? Cantar mal fica mais fácil da gente, quem não entende de música, fica mais fácil entender quando um cara canta mal, porque a voz é um instrumento, digamos, entre aspas, mais conhecido, mais fácil de identificar para quem simplesmente tem ouvidos. Então, eles cantavam mal, isso a gente via eles cantando mal, sobretudo o Lou Reed cantava muito pior do que a Nico. E, aliás, segundo consta, eles nem gostavam muito da Nico. Parece que ela foi introduzida pelo Andy Warhol e que essa questão toda conceitual que você está falando, que essa questão conceitual, enfim, os caras mesmo do Velvet, que eles já tinham uma percepção disso, mas que teve uma interferência do Andy Warhol que, digamos, foi um sujeito que também influenciou a banda nesse sentido de interferir mesmo, não só ser um artista admirado pelos caras, mas era um amigo que interferia, era um empresário. Depois ele deixou de ser empresário da banda. Mas o Andy Warhol, ele... Para quem não... De novo, falar do Andy Warhol, lembra aquelas fotos pintadas da Marilyn Monroe, que se tornaram famosas e tal? São uma das principais obras dele, né? E teve outras, a lata de sopa Campbell e tal. O Andy Warhol, quando ele pegou o Velvet, por exemplo, Venus and Furious já existia. O conceito da banda já existia. O primeiro disco tem ele como um produtor, mas é só nominalmente. Ele não foi um cara, ele não tinha conhecimento para fazer isso. Falando assim em termos de música, até vou fazer uma pergunta: quantos de vocês aqui trabalham com música ou têm uma relação estreita, são músicos? 1, 2, 3, 4, beleza. Para mim não usar um linguajar tão específico. Vamos começar, por exemplo, assim. Eles exigiram, de uma certa maneira, da baterista, que era uma mulher, que ela não montasse um kit de bateria. O kit de bateria, hoje em dia, é a caixa, o hi-hat, né, e o bumbo, né, o hi-hat, alguns chamam de cimbal, os pratos e tal. E eles pediam que não fosse montado desse jeito. Então ela já partiu da base, o som que ela ia tirar de bateria já era um som estranho. Ela ia tocar de maneira estranha. Tem uma figura muito importante que eu vou falar, que faz parte da história do Velvet e que é tão espinha dorsal quanto o Lou Reed, mesmo não sendo compositor como o Lou Reed era, que era o John Cale, que era um cara que tocava, veio da música erudita e música experimentalista, e ele trouxe para dentro de uma banda de rock uma proposta mais maluca ainda, colocando elementos mais malucos ainda, que no ouvido médio soava como uma coisa mal feita. Quando, na verdade, hoje, se a gente ouvir, vocês estavam ouvindo ali fora, antes de entrar, eu garanto que vocês não acharam nada mal tocado, não acharam que aquilo estava desafinado, não é? Alguém achou? Pois é. Eu tenho um amigo músico muito conceituado, muito respeitado, que eu não vou revelar para não ficar chato para ele, que, por exemplo, quando eu mostrei, por exemplo, Smiths, que é uma banda bastante conhecida, ele falou: mas esse cara desafina o tempo inteiro cantando. E eu falei: não, desafina sim. Hoje as pessoas, o Smith, ou que gostavam na época, que hoje, é natural o jeito dele do Morrissey cantar, onde ele fica tangenciando algumas notas e usa o vibrato e tal, já ficou uma coisa normal. Mas mesmo um cara que era músico, um cara talentoso como esse meu amigo, ele não conseguiu entender aquela colocação de voz do Morrissey. No Velvet, em 1967, onde a ênfase maior era aqueles vocais super afinadinhos dos Beatles, dos Beach Boys, do Byrds, entendeu? E vinha o Lou Reed, não é que ele não cantasse, ele não queria cantar. Ele falava, ele mascava as palavras, entendeu? E aquilo causava um impacto para as pessoas estranho. Esse cara não sabe cantar. Ele sabe cantar. Ele era um cara que fazia aquilo, e isso é que era legal, de propósito, até porque... depois a gente até pode ler algumas letras aqui. Não dá para cantar uma letra com aquilo que ele está falando. Aquilo tem que ser tão marginal quanto o conteúdo do que ele está falando. E o Lou Reed foi muito dentro dessa história. A formação inicial, a clássica, né, do Velvet, era uma formação de caras, de músicos não músicos, de artistas.
O Lou Reed não tocava tanta guitarra assim, mas ele fazia o que ele queria, entendeu? O próprio John Cale era um cara que tinha um conhecimento de violoncelo, violino, não sei o que, colocava isso de uma maneira louca, e não de uma maneira usual. E isso chocou as pessoas. A entrada da Nico, que é essa cantora alemã, que é uma modelo, assim, super bonita, foi uma sacada bacana do Andy Warhol para dar a quebra. Ele botou dentro do trabalho o contraste. O paradoxo a gente ouvia numa música, era o Lou Reed. Daqui a pouco entrava a Nico com uma voz super bonita, ela com aquele ar angelical, entendeu? E ele propôs essa quebra já dentro do trabalho. E funcionou, tanto que esse disco da banana, como se diz, ele é considerado um dos 20 discos mais importantes do rock em toda a história. Um disco desafinado não ia fazer isso. É boa essa. Mas aí a menina estava lá, a Nico, ficou nesse primeiro fazendo seu papel de bonitinha, que cantava bonitinho. E aí, já no segundo disco, ela já não estava mais. Ou seja, ela fez o que o Andy Warhol, como publicitário da banda, achava que tinha que fazer para dar certo. E depois ela foi banida, porque ela não combinava mesmo com o propósito. Mas depois ela fez um disco solo que o Lou Reed e o John Cale participaram, deram canções. Eles não chegaram a brigar, entendeu? Sim. Apesar mas não de que combinava. o Lou Reed era um cara bem difícil, assim, todo mundo que conviveu, a história da banda é cercada por isso, assim. A última reunião deles, que já foi nos anos 80, eles fizeram uma turnê, assim, e depois da turnê ele ficava mandando, na época, fax para os caras, os outros integrantes, botando a boca nos caras, entendeu? Falando para eles, assim, olha, que tu tocou mal, que não sei o que e tal, a tal ponto que o guitarrista, que era o outro, o Morrison, não quis mais participar do negócio, olha, pegou o dinheiro dele, nunca mais eu quero ver esse cara na frente. Ele era difícil. Bom, nossa, até parece que esses caras viram estrelas e podem ser pessoas fáceis, né? Mas estava pensando aqui, como que a gente faz para entrar no espírito dessa banda? E já nesse primeiro disco, além do Andy Warhol, da pop art, da banana, da inserção da menina bonita no contexto dos feios, sujos e malvados, tá pensando justamente assim, por onde que a gente consegue chegar na viagem desses caras. E nesse primeiro disco, a gente já, assim, pro meu entendimento, pelo menos, a gente já pode ir muito longe se a gente pegar aquela música chamada Venus in Furs, ou Vênus em Peles. Vocês sabem o que é isso? Vocês já ouviram essa música? Pena que a gente está sem... A gente devia ter trazido... A gente sempre esquece essas coisas, né? De trazer a música para mostrar para as pessoas. DJ, né? Bom, mas vocês devem ter escutado em algum momento. É uma música que tem uma história. Ele está simplesmente... E aí quem vai estudar as bandas acaba, às vezes, descobrindo essas pérolas, né? O Lou Reed está simplesmente citando... fazendo a história, fazendo a canção, musicando a história de um livro, que é o livro da Vênus das Peles, que é um livro de Sacher-Masoch, que foi publicado no século XIX. E, assim, pegando essa música, mesmo aquela da Lady Godiva's Operation, que é do segundo disco, e outras canções ainda, a gente consegue perceber que um dos temas fundamentais dessa banda é o masoquismo. E acho que isso também nos CDs, nas obras, nas músicas do Lou Reed sozinho, ele solo, isso também aparece. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês dessa história da Vênus nas Peles, porque é uma história muito interessante. Dá tempo, né, de eu ler o primeiro parágrafo. Tem uma tradução para o português, comprei num sebo, que é uma tradução daquela poeta portuguesa Anna Hatterley, que é um negócio tão bonito. Tem que ser com Tem sotaque. Não consigo, mas você que teria que fazer, você que sabe cantar. Não, estava olhando, porque tem uma tradução para o português aqui de um brasileiro que já não é tão bonita, e tem essa que é tão bonita. Deixa eu ler para você só o comecinho, só os 4 primeiros parágrafos. Fala assim, aliás, começa com uma citação, uma epígrafe do livro de Judite, da Bíblia, e diz assim: Deus castigou e entregou às mãos de uma mulher. Esse é o Sacher-Masoch escrevendo. Ele diz assim: estava em amável companhia. Sentada junto de uma maciça chaminé renascença, Vênus estava diante de mim.
Essa Vênus, contudo, não era uma mulher mundana, das que, como Cleópatra, tem feito sob esse nome guerra ao sexo inimigo. Era a verdadeira deusa do amor em pessoa. Estendida numa poltrona, atiçava um fogo crepitante, cujos reflexos enrubesciam seu pálido rosto, e, por vezes, seus pés encantadores quando ela os aproximava. Apesar do seu olhar de estátua, ela possuía uma cabeça admirável, mas era tudo o que dela eu via. Seu divino corpo de mármore estava envolvido por uma imensa peliça em que ela se tinha enroscado como uma gata friorenta. Não compreendo, madame, exclamei. Verdadeiramente não está frio. Há já 2 semanas que está numa primavera deliciosa. Estais nervosa, evidentemente. Agradeço a vossa primavera, disse ela com uma voz surda, e começou nesse instante a espirrar de uma maneira encantadora. Verdadeiramente não posso acreditar e começo a compreender. E aí ele vai lendo, não vou ler até o fim porque é muito longo, mas no final isso tudo não passa de um devaneio desse sujeito, que é o Severino, que termina no seguinte, ele diz assim: levantai-vos, continuou o bravo soldado, é uma verdadeira vergonha. E por que uma vergonha? É uma vergonha dormir vestido e ainda por cima ao pé de um livro. Apagou as velas quase completamente consumidas e apanhou o livro caído das mãos. Ao pé de um livro de... Consultou a capa. De Hegel. E de resto são horas de irdes à casa de Monsieur Severino, o Severino, que vos espera para o chá. Então, na verdade, ele começa contando a história de um delírio, de um sonho de um homem que imagina uma mulher. E essa mulher vai ser o personagem fundamental dessa história, que é uma história de amor, na qual um homem que tem uma fantasia sexual esquisitíssima tenta convencer, durante a história, e ele consegue convencer uma mulher a se tornar a sua carrasca. E recomendo que vocês leiam o livro, é um negócio muito bonito. O Lou Reed, enfim, o Velvet, cantou essa música já no primeiro disco, depois foi repetida em outros discos. É uma música fácil de vocês encontrarem por aí para escutar. E, mais ou menos, a tradução dela seria o seguinte. Vou ler a tradução para a gente pegar o conteúdo, porque se eu for ler em inglês, aí vai ser uma catástrofe até a gente poder traduzir tudo e tal. Então, vamos direto ao que tem de conteúdo aqui a partir de uma tradução possível. Seria assim: botas de couro brilhante, garotinha que é açoitada no escuro, vem ao sinal do sino o seu servo. Não esqueça dele. Golpeie, querida senhorita, e cure o seu coração. Aí fala: pecados aveludados das fantasias da rua. Casse as roupas que ela deverá vestir, as peles de arminho que a adornam de modo soberbo. Aí fala Severino, né? Severino, aguarda lá. E eu estou cansado, eu estou exausto, eu poderia dormir por 1000 anos, 1000 sonhos que iriam me acordar, cores diferentes feitas de lágrimas. Aí fala, beije a bota a bota do brilho, né? A bota que está brilhando. Enfim, uma coisa esquisita, né? Da gente falar beijar a bota, só um tarado. Sabe. Não, um masoquista faz isso. E beija a bota brilhante, beija a bota brilhante, a bota que brilha no escuro. E depois fala de uma língua na correia, o cinto que aguarda esse homem. Aí fala, né? Bate, né? Querida senhora, e cure o coração desse homem. E aí, enfim, continua que o Severino não fala de modo superficial, mas ele vai continuando assim, que ele tá sinta o chicote, que o amor não é leve, sinta o chicote, peça por mim. Eu estou cansado, estou exausto, eu poderia dormir por 1000 anos, que é a estrofe. E aí fala dos sonhos, das botas brilhantes, da garotinha acordada, açoitada no escuro. E
que os golpes, que essa é a frase fundamental, né? Que os golpes eles devem ser dados com esse sentido de curar o coração desse que ama, né? Do sujeito apaixonado. Então, essa é uma... não se esqueça, então, cure o seu coração por meio dessas pancadas. E eu queria falar disso também porque existe um livro escrito pelo Gilles Deleuze, chamado Sacher-Masoch, cujo subtítulo é O Frio e o Cruel. E esse livro é um livro que faz justamente essa tentativa de recuperar a figura do Sacher-Masoch para o mundo contemporâneo. O Sacher-Masoch se tornou muito conhecido a partir do termo masoquismo, e o Deleuze vai contar nesse livro, assim, do ponto de vista dele, que eu acho que é um ponto de vista óbvio, muito interessante, ele vai contar assim, a história do termo masoquismo, a história do termo sadismo, a história da junção do sadismo com o masoquismo, e tentar mostrar como, na verdade, essa junção entre sadismo e masoquismo ela não é correta. A intenção do livro, como ele mesmo coloca, é a intenção de salvar o Sacher-Masoch do esquecimento, salvá-lo para a própria história da literatura e a história do pensamento e retirá-lo desse lugar ao qual ele foi condenado de ser simplesmente o autor, a partir do qual figuras tipo Krafft-Ebing e o próprio Freud determinaram aquele termo chamado sadomasoquismo, né? Enfim, mas ele não vai dizer que o Sacher-Masoch não é masoquista. Ele diz que ele é masoquista. E o que é o masoquismo do Sacher-Masoch? Segundo ele, é justamente essa tentativa do sujeito que sofre de construir um algoz que permita que ele sofra. E por meio desse sofrimento, aí que vem a coisa sofisticada e complicada, por meio desse sofrimento, ele não vai ter simplesmente uma realização de uma espécie de gozo por meio do sofrimento, porque o masoquismo não seria isso. O masoquismo, diz o Deleuze, é um jeito que o sujeito encontra de se sustentar dentro do desejo, de sustentar a permanência do desejo, de fazer com que o desejo continue existindo. Na história desse livro, pelo menos do Vênus das Peles, que eu acho que essa música tenta mexer com isso, o que existe? Um homem que gosta de sofrer. Mas quem é o homem que gosta de sofrer? Essa seria a questão. No livro, não é a mulher que gosta de sofrer. É ele que gosta de sofrer. E ela tem dificuldade, inclusive, de fazer o jogo que ele pede que ela faça, que é um jogo da sua fantasia, um jogo em que está implicado sempre que ela faz o papel de algoz. Ela tem que ser a malvada da história. E agora sim, que a gente pode perguntar, para começar a entender o que isso pode significar, é por que as pessoas teriam esse tipo de fantasia. De onde que o Sacher-Masoch tirou esse tipo de fantasia? E aí que o Sacher-Masoch foi um sujeito que viveu no século XIX, viveu na Áustria. Ele era um escritor das neves, um escritor do frio, e que vivia naquele universo, na verdade, entre a Rússia e a Europa, né? Aquele mundo eslavo, assim, aquela coisa, o Império Austro-Húngaro, na verdade. E vivia naquele mundo gelado em que as pessoas sofriam muito. E sofriam com o frio, sofriam com a natureza, e sofriam com a própria solidão que esse frio trazia, digamos, a vida fria fazia com que as pessoas também se tornassem frias. Mas havia também, não só essa questão da natureza, um domínio, um império, um mundo em que estava muito claro assim, que havia os donos do poder e havia aqueles que eram dominados pelos donos do poder. Havia dominantes e dominados. E que o Sacher-Masoch, Deleuze fala isso, escreveria sempre do ponto de vista dessas minorias. Das minorias que são que têm que encontrar um jeito de viver à revelia de poderes estabelecidos. E ele, então,
pessoas que viveriam o sofrimento físico, o sofrimento que é um sofrimento, claro, pelas questões de ordem prática, da ordem política e social daquele contexto, da ordem da própria natureza, mas também pessoas que sofreriam elas umas com as outras, em função de uma espécie de... Aqui vou acrescentar um dado que não está no Deleuze, mas, digamos, de uma espécie de estética do frio. O Sacher-Masoch seria essa figura. Tanto que a Vênus das Peles é uma mulher que se veste o tempo inteiro com peles. E peles as pessoas usavam naquele tempo, não é porque elas fossem simplesmente ricas, mas também porque era o jeito de se vestir e de não morrer de frio. E ela teria uma espécie de erotismo guardado debaixo dessas peles. As peles, além de tudo, seriam um jeito das pessoas ainda viverem numa conexão com a natureza que não se perdeu. Então, o ser humano se vestiria de peles porque as peles são o tecido daquele tempo. Então, não é que nem hoje você andar vestida de pele por aí, vai ser um negócio muito feio. Mas, naquela época, era a roupa que as pessoas tinham. E não eram os ricos que tinham, eram as pessoas quaisquer se vestiam com essas roupas de animais. Então, outra coisa que o Deleuze vai contar sobre o Sacher-Masoch é que quem gostava muito dele era o Kafka. Então, o Kafka, o que ele fazia? Ele, segundo consta, a Metamorfose, por exemplo, o Gregor Samsa, ele seria um personagem inspirado no próprio Séverin, né, o Severino, aqui desse livro da Vênus das Peles. E que ambos, você vai ler os contos do Kafka, também aparece isso, né? As figuras dos animais, a figura das pessoas aviltadas, das pessoas esquisitas, das pessoas pobres, das pessoas sozinhas, das pessoas aviltadas e abandonadas e maltratadas. E que Kafka seria muito fã do Sacher-Masoch porque em diversos dos seus livros ele traria isso, né? Então, e no Vênus das Peles isso aparece de um jeito muito claro, porque esse sujeito não apenas ele quer sofrer de amor por essa mulher, não é assim, ele busca sofrer de amor por essa mulher, porque sofrer de amor por essa mulher é o único jeito que ele tem de viver o próprio sentimento do amor. Como que ele faz para sofrer? E aí vem a questão também do sentido do romantismo nessa época, né? O que é o romantismo? Não existe romantismo que não seja, a meu ver, a tentativa que os homens, na história do discurso, que os homens fizeram de dominar as mulheres por meio de uma trapaça, que é o amor. Então, eu desejo uma pessoa... Desejar uma pessoa digamos, de um jeito muito primitivo, fazendo aqui uma tentativa de falar desse primitivo, porque a rigor, na ordem humana, a gente já não consegue falar muito disso, mas, digamos, as pessoas se desejam, elas se querem num sentido, digamos, muito, muito anterior à própria formulação do desejo, naquele lugar onde a gente ainda poderia ser animal. E, no entanto, a gente reveste isso, esse desejo animal, a gente reveste isso sempre de um discurso. O que o romantismo fez na prosa e na poesia foi sempre um discurso dos homens contra as mulheres, numa tentativa de amarrar essas mulheres, de aprisionar essas mulheres na ordem do próprio discurso. E, enfim, fica muito fácil você aprisionar uma pessoa dizendo que a ama. É uma arma, né? Você diz eu te amo, o outro já está aprisionado nessa promessa, que vem contida nesse enunciado, nessa possibilidade, nessa potência que está contida nesse enunciado. E que as pessoas usam mesmo no cotidiano como armas. E, então, só que assim, como será que significa você viver um relacionamento amoroso sem ter esse dispositivo de linguagem para fazer com que a coisa sobreviva? É bem difícil que a coisa sobreviva fora desse dispositivo de linguagem. E as instituições, tipo o casamento, elas fariam também isso, né? O casamento, ele sempre, digamos, ele é a instituição que se cria justamente em cima de uma ordem de discurso, para sustentar... Eu vou lá, vou ter que te buscar, sabia? Justamente um discurso. Oi? Vou ter que te buscar. Tá bom, só porque deixa eu terminar. O Lou Reed e o Velvet Underground ficaram a uns 200 anos de distância. Não, ficaram, certamente, mas é que eu tenho que explicar isso, senão a gente não vai capturar o sentido inteiro da Vênus. Não, mas eu queria te ajudar nisso. Então vai.
porque tu passou por uma parte ali que eu achava legal não perder a aderência disso aí com ela. Quando tu falou algumas coisas das motivações, tanto do Deleuze de trazer o Mazoc, Sacher Mazoc para ser, digamos, resgatar ele, né, e tal, eu fico pensando, e aí eu queria colocar isso para ti até para a gente fazer esse exercício juntos aqui. O que motiva um cara nos anos 60, na verdade a banda começou em 64, 65, a trazer essa informação para dentro de um pretenso mundo pop? Ou seja, eu quero fazer sucesso, eu vou fazer uma banda, mas eu vou trazer uma informação que além de ter toda essa questão que a gente já fala aí do peso moral que ela tem e do quanto isso chocou as pessoas desde que o sadomasoquismo foi assim dominado, né? Imagina um cara fazendo uma banda e ele diz assim, não, eu vou fazer o quê com isso aqui? Eu vou me sentar, vou buscar esse livro, o original, que nem ele falou, vou resgatar esse livro e vou fazer uma música. Com qual objetivo? Numa época em que as pessoas estavam fazendo uma apologia do dito sexo livre, e ele estava falando de um outro tipo de sexo que não era o sexo livre. Mas até se tu pensar... E também tem uma coisa assim que... Por que eu digo que isso é um raciocínio que eu vou te provocar com ele? Assim, ó, ele vai lá e faz essa música numa época, além de tudo isso, do sexo livre e tal, mas onde, por exemplo, uma frase do John Lennon dizendo que os Beatles eram mais famosos ou mais populares que Jesus, né? Os caras queimaram os discos dos Beatles. O Velvet, quando saiu o disco, muitas lojas, e não foram poucas, porque a sociedade americana, e eles são de Nova York, é muito conservadora, baniram os discos de lá. Será? Daí a gente começa a falar assim, que criador e criatura, no caso da música, e o processo todo não se confundiam. Será que o Velvet e o próprio Lou Reed não estavam experimentando eles próprios ao fazer uma música que, dentro de umas, entendeu? Ia gerar dor, sofrimento, exclusão, entendeu? Fracasso, porque ele era um cara inteligente. Ele, como banda, ou como artista, ele estava se colocando já dentro de uma caracterização, digamos, masoquista. Ou seja, eu vou fazer um trabalho e sei que vou me dar mal, entendeu? Tá, não sei se ele chegou a fazer isso, até porque tem a história conta que ele, mas aí é uma coisa que a gente não tem como confirmar, que ele nunca quis escrever, e a gente depois pode falar das outras músicas do disco, que falam de drogas, de prostituição e tudo mais, que ele não queria fazer isso para chocar, mas simplesmente porque os grandes ídolos dele, na época, era a geração Beat, o Burroughs, o Allen Ginsberg, que se alguém teve aqui na época no nosso papo sobre o Bob Dylan, lembra que a gente falou dele? Esses caras, ele queria transpor esse universo, esse submundo, esse universo marginal da obra desses caras para uma canção de rock. Talvez até inocentemente eles, não, acho que cabe, né? Na época não coube, hoje a gente dá o devido valor. Mas talvez na geração, na criação desse primeiro disco, onde tinha o desejo, e talvez até se traduzisse na presença da Nico, entendeu? O desejo e, ao mesmo tempo, a dor, o sofrimento, essa exclusão toda. Será que eles próprios não geraram isso? Não, nós somos um exemplo, uma amostra dentro desse universo do masoquismo. Tá, então, qual é a teoria do Deleuze sobre a diferença entre o sadismo e o masoquismo? Ele fala que o sadismo ele é a realização da própria maldade contra o outro no nível da linguagem. Então, o próprio ato de escrever do Sade seria um ato de violência contra o próprio leitor, que aconteceria justamente isso. Ele demonstraria. A intenção do Sade, do Marquês de Sade, nunca seria uma intenção de convencimento. Você vai lá ler qualquer um desses livros, Filosofia na Alcova, qualquer um que vocês forem ler, sempre se encontra aqueles rituais todos, né, aquelas surubas gerais, mas a intenção nunca é do sujeito que é o algoz da situação, nunca é de convencer a sua vítima de que ela tem que entrar no jogo. Ele simplesmente vai maltratar. E ele está feliz nos maus tratos. Aí ele maltrata um, maltrata outro, e o negócio dele é um imperativo, como diz o Deleuze, e o Adorno também disse antes, é o imperativo categórico da maldade. Eu tenho que fazer mal, eu faço mal para todos vocês. E eu estou realizado nisso. Então,
Esse é o Marquês de Sade. Mas o masoque seria diferente, porque o masoquista teria que fazer... Ele é um educador. Ele é um pedagogo, ele teria que convencer o outro a entrar no jogo. E por isso que ele tenta convencer uma mulher. Por isso que todos os sujeitos que escrevem canções de amor, poesias de amor, e ficam gritando seus amores, sabe aqueles homens apaixonados? Eles, na verdade, querem engambelar uma vítima. Assim como antes ele usava o tacape, agora, ele, desde alguns séculos, desde o século VIII, né, com o amor cortês, ele usa a arma da linguagem. E essa arma da linguagem, ela é infalível. Ela é bem utilizada, ela é infalível. O Deleuze vai colocar isso, né? Onde é que rola esse digamos, esse masoquismo? Justamente, e aí que vem o caráter romântico da coisa, que é erótico, mas é sobretudo romântico, e é erótico, ele diz assim, enquanto pornologia, né? E não enquanto pornografia, porque os textos do Sacher-Masoch são castos. Então, nada está revelado. Não é que nem o Marquês de Sade, que tudo está escancarado. Tudo é muito delicado, muito cuidadoso. Mas, onde que eu estava mesmo? Não, eu estava falando que eu fui para contar essa coisa da pornologia, mas eu estava falando do romantismo. Onde é que está o caráter romântico? Esse sujeito ele tem que convencer essa mulher, por meio do discurso, a fazer aquilo que ele quer. E o que ele quer? Ele quer ser traído. Ele quer que ela fique com outro. Então ele morre de ciúme, mas o prazer dele está mais no ciúme e no desejar ser traído, no desejar ser chicoteado. Ser traído significa a espiritualização do chicote, na verdade. Então, primeiro ele quer ser espancado, ele quer levar uns tapas, ser chicoteado. E depois é que ele quererá que ela tenha um encontro com o outro. Justamente porque esse outro, pelo menos até onde eu entendi a lógica do masoquismo aí exposta pelo Deleuze, esse outro é o sujeito que vai sustentar para essa figura, para esse casal, vai sustentar a possibilidade do amor. Porque se os dois se encontram, eles realizam o amor. E à medida que eles não se encontram porque tem um terceiro que atravessa a relação, o amor pode sempre continuar como uma potencialidade dessa relação. Então, o amor realizado ele seria antirromântico. E é verdade, né, gente? O amor realizado é um amor banal, é o amor mamífero. É o amor da espécie, sei lá, é o amor dos corpos. Mas esse amor... romântico, masoquista, é o amor que, além de tudo, é idealista. Porque nunca está em jogo o encontro do meu corpo com o seu corpo. Está em jogo sempre aquilo que eu posso esperar, aquilo que eu posso sonhar, aquilo que eu posso fantasiar. E isso é uma super especialização do esquema do fetiche. Então, sempre tem algo que me separa. Esse que é o sentido do fetiche. Tem algo que me separa da realização. Eu fico sempre na antessala, naquilo que o Freud chamava de pré-prazer. Eu fico sempre na antessala, a coisa nunca acontece. Então, assim, eu acho graça porque ele vai falar isso, né, nessa música, e tem várias músicas do Lou Reed que eu acho que carregam essa marca assim, de um amor não acontecido. Né? E outras, claro, que também tem o amor acontecido, que nem aquela super bonitinha que é do Lou Reed, que é o Perfect Day. Lembram dessa? É uma música em que é tão fofo, né? Você passa lá o domingo com a pessoa, gastando tempo com a pessoa. Você nem acredita que alguém que faz Venus in Furs faz aquela música. É que foi bem depois, né? Daí ele já estava... Mas sabe que essa história da gente... Tu estava falando aí do romantismo e tudo. E eu acho engraçado, ainda voltando à proposta, porque eu acho que esse é o grande mistério da gente aqui, né? De juntar essa história... Esse disco, o primeiro disco do Velvet, e depois eles nem chegavam perto do romantismo, assim. Essa relação sadomasoquista, no caso que ele coloca ali na canção, que traduz bem o livro e tal, dentro de todo o resto do disco, ela perde um pouco do sentido até de relação, digamos assim, homem e mulher, né? O Severino, ele está falando, a mulher, que é a garota e tal. Mas o disco, e depois, o que vem depois, eles tiveram, inclusive, uma importância muito grande no que naquela época se chamava de comportamento sexual alternativo.
né? Ou seja, ele pegava e daqui a pouco ele estava falando de um travesti. Tinha até uma história que durante muito tempo se falava que o Lou Reed era casado com um travesti. Sabia que o Lou Reed... Não é verdade. Ele, inclusive, a esposa dele... A esposa, né? Não cabe, né? Mas a mulher dele é a Laurie Anderson, que é também uma artista sensacional. Mas, igual, ele teve também algumas mulheres que estavam mais encaixadas dentro dessa história. E eles, dentro desse submundo afetivo, eles provocaram muito isso. Esse comportamento sexual assim, alternativo era isso, era não só a prostituição, a venda do amor e a relação que a gente sabe que tem, né? Assim, como assim também a troca do amor por droga. Imagina isso, né? Em 67, os caras ouvindo ali, pouco depois de Love Me Do, não, pouco depois, não, bastante tempo, mas um cara colocar isso, né? Então, eu acredito um pouco até daquela doçura da Nico, quando ela cantava algumas músicas, que até tu fala aqui, quando a gente estava apresentando, da ironia que existia por trás disso. Porque todo o tempo, o conceito, e não é à toa que tem uma banana na capa, aí a gente começa a juntar as coisas com mais facilidade, né? Que não, eles estão falando quase que todo o tempo dessa espécie de nova ordem sexual que eles estão vivenciando ali. O Andy Warhol, que era um cara que enxergava isso muito antes, ele viu nessa proposta dessa banda não só essa questão artística, mas um ambiente onde ele ia se encaixar com perfeição, porque ele também era um cara que tinha uma relação com um grupo de pessoas e artisticamente a questão do sexo para eles era ambígua e era um conflito para as pessoas. Então tem gente que achava ele um grande artista, mas não queriam nem chegar perto dele porque ele era um cara que a questão sexual era um escândalo atrás do outro e tal. Mesmo que ele nunca tivesse sido fisto com ninguém e tal, mas era evidente no trabalho dele e tal. E o Lou Reed se encaixava nisso como uma luva, assim. Depois até que ele saiu do Velvet e tal, uma das incursões dele daí já nos anos 70, no iniciozinho, era com o David Bowie e o Iggy Pop, que é um outro artista que eles também beberam da mesma fonte ali, e o que era mais chocante ali era a androginia. Eram caras que se maquiavam muito, que tinham um comportamento andrógeno, então o Lou Reed se encaixava perfeitamente nisso. E aí tu pega o masoquismo, ele de uma certa maneira ele foi até um pouco mais longe, porque ele subverteu a relação homem-mulher, o Severino e a ninfeta. Não, ele já estava colocando que assim, ó, vamos botar mais pimenta nessa história, e botava a prostituição em troca de droga, e aí a relação da droga, a própria música Take a Walk on the Wild Side, né? Tem uma hora lá que ele fala em boquete. Essa aqui, a fulana fazia boquete, não sei o quê. Ele ia fundo nessa história. Naquela época, um cara que fazia isso, ele, se a gente fosse pensar friamente, não estava querendo fazer uma carreira, ele estava quase cometendo um suicídio artístico. Tá, mas então, nesse caso, vê, o discurso dele, o jeito que a música, do jeito que ela se coloca, ela seria muito mais sádica do que masoquista. Seria sádica enquanto ela está fazendo maldade com esse povo que não quer ouvir essas coisas que existem. Quer dizer, vai horrorizar as pessoas, vai causar violência aos ouvidos. Isso, e o sadismo moral vem até nessa história de é desafinado. A moral. É o desconforto, ele está judiando da pessoa, né? Mas isso seria um ataque à moral, digamos. E enquanto que o masoquismo seria, e com tudo isso, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir só me ferrar. Tô brincando, não é só isso, mas isso acontecia. Eu acho que um elemento que você levantou que eu acho muito rico é esse da ironia. Tem uma música do terceiro, que já é o The Velvet Underground, que é o de 69, sem Nico. O primeiro é com Nico, é Nico, e o outro é sem ninguém. Sem Nico. Então, tem uma música que enfim, é um dos discos bem interessantes também. Tem aquela Pale Blue Eyes, que é bem legal. E tem uma música que é bem curtinha, que chama Jesus. E o Jesus é só isso, né? Só pode ser irônico ele cantando Jesus, help me find my proper place. Jesus, me ajude a encontrar o meu lugar. Ajude-me na minha fraqueza, pois estou caindo em desgraça. E aí, oh, Jesus, Jesus. E ele fica cantando isso como se fosse uma oração. Um sujeito que, ao mesmo tempo, todo mundo sabe, nesse disco, nem tanto, mas no anterior, no primeiro deles, né, na verdade, tem esse
Tem umas coisas assim muito debochadas, né? O Heroína, né? A música Heroína, que é também uma espécie de oração para a heroína, que ele fica, enfim, que eles ficam, né, cantando assim como se a heroína fosse a grande salvação. Então, esses temas desse sexo, dessa sexualidade underground, né, na contramão, desse lado selvagem da sexualidade, do mundo organizado. As drogas como sendo também desse universo. Né? Mas era só por aí, porque não tem assim conteúdo político nenhum. Conteúdo político no sentido mais direto. É claro que tudo isso pode ser lido como a grande política e a grande revolução, digamos, que essa banda podia fazer ali naquele contexto. E que era muito mais chocante do que qualquer discurso mais direto. Direto no sentido político, mas, na verdade, porque chocava. Né? Aí que eu acho que daria para a gente também fazer uma leitura usando um pouco do Nietzsche nessa história. E você quer falar? Fala aí da letra que você está querendo falar, porque eu vou querer ler um trecho. Uma curiosidade aqui. Tem uma música desse primeiro disco que é Estou Esperando o Cara, I'm Waiting for the Man, que tem um trecho dela, que eu vou ler, ele fala, o primeiro verso é Estou esperando o cara, $26 na mão, na altura do número 125 da Lexington. Doente, sujo, me sentindo mais morto do que vivo, estou esperando o cara. Aí essa frase, ei menino branco, o que você faz aqui? Ei, menino branco, subindo o morro para tentar se divertir. Tem gente que identifica essa frase aqui numa música de um cara que a gente também falou dele. Essa música está exatamente esses versos estão numa música do Legião Urbana. Que o Renato Russo, para variar, né, já enxergava longe, né? Mas ele era muito fã também, né? E aí tem a outra música, essa fala disso, e aí depois ele traça uns retratos assim muito interessantes sobre as figuras que populavam esse ambiente que eles viviam, né? Aí qual é o cara que eles estão esperando? Aí vem ele, todo vestido de preto, sapatos de operário e chapéu de malandro. Nunca chega cedo, está sempre atrasado. A primeira coisa que a gente aprende é que sempre tem que esperar. Estou esperando pelo cara. Na frente de um sobrado escuro, no alto de 3 lances de escada, todo mundo já te sacou, mas ninguém está nem aí. Todo mundo já te sacou, e esse sobrado era aqueles lugares onde as pessoas se reuniam para se drogar, né? Que eram, enfim, era um lugar bem barra pesada. Nesse mesmo disco tem uma música que que se chama Run, 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 né? Corra, 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 que ele fala sobre essa relação da droga, e o correr aqui que ele coloca é muito interessante, porque a gente também pode dizer correr como fugir, né? E no sentido, não que ele... Aqui eu vou ler para você, né? A menina Mary disse ao tio Dave, vendi minha alma. Não está nem falando de sexo, não, da alma. Né? Preciso ser salva. Vou dar uma volta no Union Square. Nunca se sabe quem pode estar por lá. A menina Mary diz ao tio Dave. Daí tu pode imaginar quem é a menina Mary e quem é o tio Dave. Né? Você tem que correr. Correr, correr, correr. A morte cigana e você. Vou te dizer o que fazer. A Margarida Paixão, daí deve ser um apelido. A Margarida Paixão, tive de dar um pico nela. Ou seja, se drogar de novo. Ela não estava legal, estava passando mal. Ou seja, a síndrome de abstinência, a relação da... Aqui, quando ele diz que deve dar um pico, tu não está sabendo se ele foi lá e ofereceu mais droga ou se ele teve uma relação com ela, né? E aí ele fala, foi vender a alma, não estava curtindo barato, não sabia o bagulho que podia comprar. A Sara enjoada tinha um nariz dourado. Aí é uma alusão direta à cocaína. Botas de bico fino apertadas nos dedos, dando uma ideia que é uma menina rica, assim, né? Bota de bico fino. Os anjos todos gritaram quando ela ficou azul. Eles nem sabiam, nem entenderam o que estava rolando. Os anjos podem ser, inclusive, as outras pessoas que estavam ali do lado, que quando ficam muito doidas, se transformam em inocentes. O que eles colocam aqui não é à toa que com esse disco eles causaram o impacto que eles causaram, né? Porque cada verso te dá uma impressão de que eles estão promovendo em cada uma dessas frases uma revolução na tua cabeça. Porque se tu imaginar que na época, volto a falar isso, lá nos anos 67, 68, depois começou a acontecer um outro tipo de relação das pessoas com essa revolução que eles estavam causando. O Lou Reed, ou ele era absolutamente suicida artístico, ou ele já era o gênio que depois muita gente
hoje em dia, dá esse crédito, eu dou para ele, de ser um cara, um visionário, que ele transformou a música que hoje a gente ouve alguns rappers, né, a música americana, trabalhando muito essa linguagem, agora até nem tanto, porque ela foi já absorvida pelo mainstream, mas era onde eles se calcaram para também a relação sexual, a relação com droga, a relação com dinheiro, como que os caras faziam essa história assim. Muitos caras fizeram isso agora, e eles estão fazendo, e o Velvet Underground estabeleceu toda essa sujeira, digamos assim, já em 67. Mas então, eles faziam isso naquela época, escancarando essa verdade que não deveria vir à tona. E o rap faz isso uma vasta medida também. Tem essa música que está denunciando, na verdade está expondo uma verdade que não deve ser dita, porque é impalatável. Mas, ao mesmo tempo, toda a música contemporânea que, digamos, rola para as massas é uma música que nunca vem com esse conteúdo. É uma música sempre muito bem comportada. Sim. E, quer dizer, é engraçado também que eles tenham feito tanto sucesso. É bem provável que eles tenham feito muito sucesso para muita gente que nem sabe o que eles estão falando nessas músicas. Não, né? Mas aí que tá, eles não fizeram sucesso. Então, mas acabaram fazendo. Não, é diferente. Eu acho que eles... O sucesso, como a gente conhece, não, né? eles nunca alcançaram. Tanto que esse primeiro disco, a Billboard, que é aquela parada americana, que existe há 100 anos, sei lá quando, o disco deles entrou quase no número 200. Ou seja, ficou uma semana, saiu e caiu fora. Isso é considerado um fracasso. Imagina, tu lançou 200 discos e o teu tá ali, né? E eles nunca alcançaram, nem depois. O disco que mais fez sucesso deles, que é o Loaded, que é do Lou Reed, fez pouquíssimo sucesso, tanto que a banda acabou depois. Aliás, a banda acabou durante, o Lou Reed saiu da banda durante esse disco aí. O John Cale esse já tinha saído antes. E aí que eu não consigo entender. Uma das coisas que incomodava os caras a ponto de eles abandonarem a banda, como foi com o Lou Reed, era a dificuldade de fazer sucesso. Aí tu pergunta, mas como é que tu quer fazer sucesso cantando esse tipo de coisa? Mas Transformer, do Lou Reed, fez sucesso, não fez? Mas daí foi depois. Então, mas foi também no começo dos anos 70. Aí ele já tinha a mão do David Bowie ajudando ele, né? Que era um cara que... Ele teve o Andy Warhol... Porque o conteúdo também é barra pesadíssima. Pois é, mas aí, passado esse tempo, tu vem irmanado com um cara que um cara que já naquela época raspava a sobrancelha, que era o David Bowie, cabelo vermelho, andrógeno total, entendeu? Aí tu tá do lado daquele cara, as coisas parecem que fazem mais sentido que ele, o Iggy Pop, que era do punk, digamos, dos estúdios, que esses caras formassem uma ganguezinha, entendeu? E o Lou Reed ganha força, e não é à toa que daqui quando ele começa a trabalhar com os ingleses, que é o David Bowie inglês. Tem essa história, para quem acompanha o rock sabe disso, né? Muitos caras tiveram que ir para a Inglaterra para ser compreendidos assim e estourar. O Jimi Hendrix foi assim. Enquanto ele trabalhava nos Estados Unidos, ele não era o Jimi Hendrix. Aí foi para a Inglaterra, virou o Jimi Hendrix. Entendeu? E muitos artistas americanos, de uma certa época, tiveram uma dificuldade. O Lou Reed, quando ele se juntou com o Bowie, essa carga pesada que ele colocou, e o Bowie era um cara esperto, ainda pegou para ele um pouco, entendeu? Desse tipo de discurso. E eles fizeram era um grupo que realmente as pessoas já tu mexia com outra coisa. Nessa fase do David Bowie, por exemplo, as turnês dele, os shows eram super produção. E o Lou Reed estava lá junto, entendeu? E as pessoas vendo aquela super produção, aquela coisa de encher os olhos, onde o que mais acontecia era ele passou por uma fase de drogado, mas era a história da relação com fã, era transa em tudo que era lugar. O David Bowie era o cara mais desejado, aí da América, entendeu também isso. E o Lou Reed estava ali, orbitando, com toda essa carga de informação que vinha do Velvet Underground. O Bowie se favoreceu disso, e o Lou Reed, de uma certa maneira, quando ele chegou com esse disco aí, parece que ele foi mais bem compreendido por uma certa camada de pessoas. Então, isso também, essa performance também era chocante, porque até hoje um homem se vestir de mulher é uma coisa que ainda choca as pessoas. E aliás, eu acho que isso, uma coisa que a gente não tocou antes de falar aqui do trecho do Nietzsche, uma coisa que eu acho que tem tudo a ver, um tipo de teoria que tem tudo a ver com essa experimentação aí do Velvet e do Lou Reed, é justamente isso que o povo chama hoje de teoria queer. Tem tudo a ver, né? O Velvet é queer. O Velvet é queer e o Lou Reed é mais queer ainda. Queer significa
é marginal, é prostituído, enfim, aquela pessoa que foi excluída, que sobrou, que é, enfim, o sujeito da margem nesse universo, enfim, a figura que anda no lado selvagem, né, que passeia nesse universo que não é o urbano, enfim, arrumadinho, o almofadinha, bonitinho, enfim, o sujeito que experimenta esse lado perverso da própria sociedade. E eu acho que tem nessas músicas, assim, tem muito esse posicionamento do sujeito que é... Enfim, a demonstração que ali está em jogo a figura de um homem, do ponto de vista sexual, ou seja, de um heterossexual. Mas comparecem os homossexuais e comparecem aqueles que não são nem isso nem aquilo. Então, tem uma desconstrução, a meu ver, uma desconstrução do gênero. Nem o sexo como biologia está em jogo e nem tampouco o gênero como construção cultural está em jogo. Tanto que as músicas, pelo menos para mim, as mais interessantes são essas que aparecem justamente as figuras hermafroditas, né? A figura que é transexual, é travesti. E todo mundo ouvindo Velvet Underground fica com vontade de namorar um travesti, né? Porque, nossa, fica assim, é muito lindo. É o elogio, é um romantismo no outro lugar. Não é mais o romantismo do homem tentando engambelar uma mulher. É o romantismo de uma pessoa tentando conquistar um travesti, que é, enfim, uma figura mais do que andrógena, é uma figura hermafrodita. Aliás, o Deleuze fala isso tão interessante, que o padrão, digamos, estético do gênero no sadismo é o andrógeno, mas que no masoquismo seria o hermafrodita. É outra coisa. O andrógeno é aquele que se veste para parecer. O hermafrodita é aquele que é mesmo. Então, um travesti, ele é mesmo. Ele tem as duas coisas nele, né? O corpo de homem e o corpo de mulher. Ali para qualquer negócio. Por que vocês riem? Mas ele tá... Não, mas as pessoas riem do negócio tão interessante. Tu sabe que tu estava falando nesse negócio do Perfect Day? Sabe que é justamente nesse disco no Transformer, que é um disco que fez sucesso, como tu falou. Pois é, essa música nem combina, né? Não, e aí, olha só, tem essa aí, Perfect Day diz: um dia simplesmente perfeito, beber sangria no parque, sangria é a bebida, né? E mais tarde, quando escurecer, vamos para casa. Um dia simplesmente perfeito, dar comida aos animais no zoológico, e mais tarde no cinema também, e depois para casa. Um dia tão perfeito, fico tão feliz de ter passado esse dia com você. Só pode ser ironia, né, gente? Um dia tão perfeito. É que nem a Jesus. Os problemas todos deixados de lado, passar o fim de semana sozinhos é tão divertido. Aí tu pula, e lá está essa aí que é Walk on the Wild Side, que pode ser traduzido como venha fazer uma loucura. Holly veio de Miami, Flórida, peregrinou pelos Estados Unidos, fez as sobrancelhas no caminho, David Bowie, depilou as pernas, e então ele virou ela. Ela diz: hey, baby, mais fácil, venha fazer uma loucura. Ou seja, tá já a questão da ela travesti e prostituição. Mesmo disco do Dia Tão Perfeito. Candy era forasteira na ilha. No quartinho dos fundos ela dava para todo mundo. Mas nunca, nem durante um boquete, ela perdeu a cabeça. No mesmo disco que Um Dia Perfeito. Então, tá vendo? Um dia perfeito que você pode despender com uma pessoa que tenha os dois sexos no seu corpo. Ou várias pessoas numa só, né? Sem esse preconceito todo pequeno burguês, né? O medo que as pessoas têm desses horrores. Mas desses supostos horrores. Deixa eu ler um trecho aqui do Nietzsche, porque tem tudo a ver. Tem muito a ver. Está na genealogia da moral. E eu acho que esse trecho poderia servir para continuar a discussão, mas não vai dar porque a Regina já está descendo ali e a gente vai ter que começar a conversar com vocês. Mas esse trecho, a meu ver, ele daria para justificar e para a gente começar a discutir também o que é isso que não deveria ser dito, que na verdade é demonstrado por meio dessas músicas, digamos, do Velvet Underground. Justamente esse underground que está debaixo do veludo, né? Isso que é o fora da seda da vida, que a gente acredita que está sempre bem colocada como um véu assim que nos protege de todos os horrores, e ao contrário. Aí o Nietzsche fala o seguinte: jamais deixou de haver sangue, martírio e sacrifício quando o homem sentiu a necessidade de criar em si uma memória.
os mais horrendos sacrifícios e penhores, entre eles o sacrifício dos primogênitos, as mais repugnantes mutilações, as castrações, por exemplo, os mais cruéis rituais de todos os cultos religiosos. Todas as religiões são, no seu nível, mais profundo sistema de crueldades, incluam aí o capitalismo e tal. Em especial, a dureza das leis penais nos dá uma medida do esforço que lhe custou vencer o esquecimento. Pense-se nos velhos castigos alemães, como o apedrejamento, a roda, o empalamento, o dilaceramento ou pisoteamento por cavalos, o esquartejamento, a fervura do criminoso em óleo ou vinho, ainda nos séculos XIV e XV, o popular esfolamento, o corte de tiras, a excisão da carne do peito e também a prática de cobrir um malfeitor de mel e deixá-lo às moscas sob sol ardente. Quanto sangue e quanto horror há no fundo de todas as coisas boas. Quanto sangue e quanto horror, independente desses sacrifícios citados pelo Nietzsche, há debaixo de toda essa vida bonitinha que a gente está vivendo aqui agora, por exemplo. Eu fico sempre pensando assim, se a gente começa a olhar quem construiu esse prédio, quem costurou as nossas roupas, quem trabalhou para que a gente pudesse as que vieram da China. Se alimentar. É verdade. Não é? É verdade, porque o nosso mundo ele é tão aparentemente limpinho e arrumadinho, mas por baixo desse véu sedoso que nos ilude, é claro que existe um tremendo de um sofrimento humano que é provocado pelas próprias pessoas, umas contra as outras. E isso está já sistematizado dentro da nossa cultura. Eu acho que é legal a gente pensar nisso e interpretar essa coisa que não pode ser dita, porque vai nos machucar, né? A gente vai pensar, a humanidade é linda, e na verdade a humanidade não é nada linda. E o que o Lou Reed, enfim, o Velvet faz com essas suas músicas é justamente essa crueldade, talvez, de jogar isso na cara. De jogar isso na cara das pessoas, de dizer para todo mundo, sabe que essas coisas acontecem, sabe que as pessoas fazem coisas horrorosas. E as pessoas, por exemplo, as músicas sobre drogas. Tem várias músicas, você citou algumas, que também, enfim, mas que também mostram o sofrimento daquele que usa as drogas, né? Então não é só, agora eu vou fazer isso, não, ok? Ele não glamoriza de jeito nenhum. Não tem assim não é um elogio da droga, uma apologia da droga, não é isso. É quase que uma música terrível porque ela é só uma demonstração. Ó, estão vendo? Tá aí. É que você vai fazer agora. Agora eu vou para casa me picar um pouco, assim, tomar um êxtase para ver se eu aguento o dia de amanhã. Sei lá, né? Cheirar uma cocaína porque a vida é muito chata, besta e eu sou um infeliz. E isso acontece, né? As pessoas fazem isso a todo momento. Enfim, mas vamos partir para a conversa com as pessoas. As perguntas. Que não precisa ser só as perguntas, né? Podem ser também exposições de ideias. E aqui a gente está para construir um diálogo a partir de elementos colocados e também de várias coisas que vocês quiserem falar que a gente não tenha nem se dado conta, tá bom? Vamos? Quem começa? Sim. Eu acho que o Twitter pode ficar para depois. Eu acho que o pessoal que está aqui na outra sala conta mais, né, gente? As redes sociais, todo respeito às redes sociais, gente, vocês são das redes sociais, vão ter que pagar o preço. A gente está aqui em grupo, somos todos corpos vivos e a gente é da época dos corpos. Então, vai ter 2 perguntas do Twitter no final e o resto vai ser daqui da sala do lado de lá. Falando na crueldade do mundo, hein? Crueldade. Não vou falar boa noite. Não, agora vai ter que falar. Já ficou cruel e malvado também. Já fez 14? Você já fez 14 anos? Já. Você falou sobre o amor e tal. Aí eu fiquei pensando o seguinte. Aí quero te perguntar o seguinte. O que é o amor? E você disse que o amor idealizado não é amor. Então, o que é o verdadeiro amor? E a propósito, não estou perguntando isso por uma coisa bonitinha, porque eu acho que o amor não existe. Boa noite. Você quer mesmo que eu responda? Por isso que eu perguntei. O amor é uma construção que nem o rock. O amor é que nem o rock. Ele é uma construção histórico, social, antropológica, filosófica. E
é uma construção que, enfim, depende então das pessoas que o constroem. O problema é a gente encarar o amor como uma essência. E geralmente as pessoas interpretam o amor como sendo uma essência, algo que está pronto e que vai nos acontecer, sobretudo quando se trata de amor, paixão, amor romântico. As pessoas esperam que isso aconteça. E tem todo... Quando você vai pensar em amor, amor é uma palavra e é uma ideia, e tem também uma ideologia que gira em torno dessa ideia, que as pessoas ficam inventando. Então, claro que você pode ter um amor, mas é óbvio que sempre que você estiver vivendo um amor, você pode dizer para a pessoa até, eu te amo, mas isso será uma invenção tua. Sempre é uma coisa que você vai estar inventando com a pessoa que você vai estar... A pessoa ou as pessoas com as quais você vai estar convivendo dentro de acordos e dentro de contextos históricos. Que nem aqui no Brasil contemporâneo, e aliás, acho que no mundo, assim, em vários lugares do mundo, o que está em vigência no amor contemporâneo é tipo o amor-casamento, né? O amor do contrato, em que o amor da instituição. Então, as pessoas acham que elas têm que casar e elas têm fantasias que são tácitas e são compartilhadas, fantasias de fidelidade, por exemplo. Então, amor teria a ver com fidelidade? Tem a ver com fidelidade porque a gente inventou que tem a ver com fidelidade, por exemplo. Mas poderia não ser. Então, você tem que estudar toda a história do amor para ver o que os seres humanos foram fazendo com essa ideia do amor, adaptando às suas necessidades, aos seus contextos e aquilo que eles precisam, enfim, para poderem se manter dentro dos seus contextos. A Márcia me deu uma lição de casa, ela sempre me dá, que fala dessa queer, teoria queer, né, que ela falou antes, que um dos fundamentos é que só queria aproveitar isso, que é da construção, ele fundamenta que a sexualidade ou a questão da até homossexualidade também é uma construção. Eles se opõem a essa história que é biológico, entendeu? Que a gente simplesmente... Que é natural, né? Nunca é natural. E que essa construção é isso. Tu é um resultado de uma série de experiências que tu tem na tua vida com outras pessoas, aquilo que tu adquiriu, deixou de adquirir e tal. E é o mesmo processo do amor. E é interessante porque a gente está falando nisso, porque essa diversidade sexual que a gente fala nessa teoria queer, e que tem até uma série de TV, se não me engano, que usa esse termo queer, mas bem de um jeito meio... Não é pejorativo, hein? Que é uma coisa meio... querendo dar uma ideia de gay e tal, né? Essa teoria ela vai muito mais longe do que isso, e ela ajuda, inclusive, a explicar o amor. Assim, então, desculpa, não quero fazer um debate sobre amor, mas... Aí você disse que... Mas você começou bem, hein? Vai achar que não existe aos 14, tá bacana, meu. O amor não existe, agora a afeição e tal, isso talvez exista. Talvez. Tem tanta teoria sobre o amor. Tem um cara aí que fala do amor biológico. Ele fala assim, por exemplo, que os corpos mamíferos precisam de calor. Então, necessariamente, eles se procuram, eles se encostam, a gente se abraça, porque isso é da nossa condição de mamíferos. E ele deriva toda uma ética. Aliás, não é tem vários caras que derivam éticas inteiras dessa coisa dos nossos corpos que precisam se encontrar porque eles precisam de calor. Mas não é o biologismo esse da sociobiologia, pura e simplesmente. É a ideia de que existem corpos que são quentes, e esses corpos quentes produzem um tipo de linguagem, lá pelas tantas eles estão chamando de amor. Esse desejo muito primitivo, que não é nem desejo, na origem ele é simplesmente uma necessidade física. Depois, quando, enfim, a linguagem se sofistica e surge a condição humana, é que começa a se falar de desejo, né? Mas vai estudar, tem um monte de coisa, depois eu posso te passar uns textos. Aí, assim, esse amor idealizado, você disse que não é amor. Então, o que é o amor idealizado verdadeiro? É o amor do Sacher-Masoch. É assim, qual é a mulher que eu vou amar? O Severino. Uma mulher que eu não posso tocar nela. Mas sim. Uma mulher que bate em mim. Tem um monte de cara psicótico aí pela rua, um monte de cara chato, que ficam assim, fazendo maldade com as mulheres. Tá assim, gente. Fazendo maldades com as mulheres, tipo, dizendo que as amam e ao mesmo tempo não podem ficar com elas. Sabe aquele negócio? Eu te amo, mas eu não posso ficar com você. E ele, ao mesmo tempo, eu já vi vários casos assim, e acho que dá pra gente ler mesmo o masoquismo contemporâneo a partir desse texto, vários casos em que o sujeito cria toda uma neurose para transformar a mulher que ele supõe amar, ele elege como se ela fosse uma grande víbora, uma grande má, uma grande carrasca, uma mulher que faz ele sofrer. Então, isso é o masoquismo. E aí
o Freud, mesmo o próprio Deleuze, ele é muito legal porque ele fala do Krafft-Ebing, quando ele classifica, né, o masoquismo. É uma pena que o masoque tenha sido perdido por conta do masoquismo do Krafft-Ebing, mas o Krafft-Ebing também não está errado, porque de fato existe essa figura psicológica do sujeito que precisa de alguém que faça ele sofrer. Ele tem que ter a garantia de que ele vai sofrer. O que significa sofrer? Viver dentro do desejo, nunca realizando o desejo. É desejar e desejar mais, mas sob o signo da evitação de qualquer chance de realização. Então você vem e acaba comigo. Você está sempre acabando comigo para não permitir que eu chegue perto. Uhum. Eu vou passar o microfone, senão eu vou fugir muito. É um negócio muito Depois esquisito. Que é isso, rapaz? Com 14 anos já, né? A gente tem uma conexão, porque ele tem 14, eu tenho 41. Entenderam? Cadê a pergunta de lá? Sabe dessa história só uma coisinha que eu acho engraçado quando a gente fala do amor e tu falou que os caras que cantam o amor e que o amor não existe, né? Tem uma maneira da gente se relacionar com o amor que a mídia, digamos assim, né? Eu falo bem dela porque é ela que usa bem esse tipo de ferramenta. Que eu comparo esse tipo de entendimento ao amor é que nem alguém me pergunta, se eu perguntar para vocês, vampiro existe? Não, vampiro. Vamos lá então, vampiro tá. O Batman existe? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Mas como vocês vão dizer que o Batman não existe, gente? Gente, eu vou na banca de revista e compro uma revista do Batman. Claro que ele existe. Eu vejo um filme do Batman. Entendeu? Eu tenho uma camiseta do Batman. O Batman é um personagem, logo ele existe. Se ele não existisse, não tinha camiseta, não tinha o filme, não tinha... Entendeu? E o amor existe. O amor existe. Não, ele pode ser, entendeu? Se tu encarar ele como tu encara o Batman... é outro amor. Mas, vou te garantir, você tem que, nessa idade que você tem que pensar o amor enquanto questão hormonal também, tá? Por isso que eu falei do Batman. É diferente. Depois a gente fala. Vamos seguir o... Não tem mais pergunta. Tocar o baile. Vocês não acharam bom esse assunto do Velvet? Não acharam interessante? É interessante, né? O Velvet Underground influenciou o Pink Floyd em algum aspecto, assim? Tanto lance de palco, quanto o som? Eu acho que não, sabe? Porque eles até, a essência das duas bandas são bem distintas. Os músicos do Pink Floyd, que eu gosto muito, eles sempre foram considerados uns caras assim, virtuosos do seu instrumento, tocavam muito. A música deles era intrincada, assim, era uma viagem, né? É uma viagem, então. E o Velvet é a simplificação da simplificação, onde eles até um solo de uma música pode ficar 3 minutos numa nota só. Entende? Eu acho que eles não têm muita relação, são duas vertentes bem distintas. O Pink Floyd, o Yes, o Genesis, que eram as bandas progressivas, a saturação desse formato mas desembocou no punk, onde a gente voltou a fazer música com 3 acordes, né? E o punk, esse sim, encontrou muito eco na música que o Velvet Underground fazia, né? Mas na questão artística, assim, na arte plástica, que nem o Pink Floyd, eles abusavam muito, né, disso. Que nem você vê no show do The Wall mesmo, toda a arte de palco deles é muito... mas daí já é um outro passo, entendeu? Já é como a gente costuma chamar de show business, entendeu? Tá. Eles faziam uma grande produção, um palco grande, o que eu falei do David Bowie, né? Ele fazia isso, né? Os shows eram shows visualmente ricos, tinha uma luz que impressionava e tal. Então a pessoa já ia para o show com uma outra expectativa, né? Não era só a música. O Velvet esteticamente, assim, porque eles não pegaram isso, não tinham grana para fazer isso, era uma banda que não quer fazer uma superprodução. Eles tinham um conceito artístico que não é o da parte do artista plástico, é o artístico de conteúdo, desse desconforto da música, que eu acredito até que eles não sabiam o que eles estavam fazendo para eles, e que tudo era lindo, entendeu? E as pessoas acharem que estava desafinado de soar como uma ofensa para eles, né? Mas no fim era isso, eu acho que
São duas vertentes diferentes, e uma veio bem depois. Os próprios Beatles nunca fizeram, até porque eles pararam de fazer show, mas um dos motivos que a banda parou de fazer show é porque não tinha essa estrutura para show, né? E aí o Velvet ainda estava ali naquilo ali. E, inclusive tem uma história muito engraçada que eles ganharam os amplificadores Vox, uma marca sensacional de amplificador, para fazer um disco. E aí o disco ficou cheio de microfonias e tal, né? E, pô, com uma sonoridade maluca. E no disco seguinte não tinha. E aí algumas pessoas, mas por quê? Não, porque roubaram os amplificadores esses no aeroporto. E daí, imagina, coitados, cara. Obrigado. Tá aí. Lá, viu? As pessoas lá não quiseram nos fazer perguntas. Nem do Twitter. As do Twitter. Depois do que tu falou para eles. Ah, gente, só faltava essa agora. É que nem aquele negócio, você vai na repartição e o sujeito fica atendendo o telefone antes de atender você que está ali vivo na frente, né? Vivo e respirando. Aí eu acho que que as redes sociais, elas têm o lugar delas, mas não é a mesmíssima coisa do que a gente está se encontrando aqui fisicamente. Desculpem, eu ainda sou dessa época do corpo, assim, sabe? Eu acho, ainda falar ao vivo, assim, falar com uma pessoa concreta ainda me pega mais. Oi, boa noite. Eu queria fazer umas perguntinhas insanas e bobinhas. Foi questionado... Tô aqui. Por que eles faziam esse tipo de música que era desagradável musicalmente falando, ideologicamente falando, mas assim, a partir desse tempo foi se construindo uma nova época, né, que chamam de tempos pós-modernos. Que assim, eu não entendo muito, mas sobre o que eu li seriam desconstruções de, assim, padrões, ideologias antigas, mas como dizem, né, Nietzsche é o filósofo desse século, né? Eu queria saber se o Velvet ele foi assim uma pilastra da construção desses novos tempos. Se essa não foi a primeira finalidade antes de uma produção musical. Eu queria fazer outras perguntas, posso fazer em seguida? Ou espero não, vamos fazer uma de cada vez, senão a gente se bom. perde. Tanto que a gente está debatendo o Velvet, falando que eles foram precursores dessa teoria queer, que foi uma coisa que eles, a transgressão, a sexualidade, o comportamento alternativo, não sei o quê, nessa época que a gente sempre frisei nos anos 60, 67 ali, e a gente está falando disso, de uma teoria que surgiu nos anos 80, que se aproximou do feminismo e da questão do gay e tal, não sei o que é. Mas que, no fundo, eu vou pegar o exemplo que a gente usou lá no começo, para a gente entender o que aconteceu com eles e o significado deles hoje. A gente ouviu a música lá e não pareceu que ela estava desafinada, né? Todo mundo falou, não parece. O que parece uma qualidade para a música do Velvet é a gente está dando o carimbo de que ela morreu. Por quê? Porque ela não causa o impacto que ela queria causar naquela época. Hoje tem que ter um outro Velvet para nos gerar o desconforto, para nos gerar a reflexão, a contestação. Naquela época eles se prestaram, hoje a gente digeriu isso com uma facilidade absurda, né? Ninguém achou desafinado, não sei o quê. A gente está falando... Mas eles, pelo menos na minha maneira de ver, pelo conteúdo, eles ainda são, não digo uma pilastra, mas uma banana dentro desse processo. Deixa eu falar um negócio sobre isso. É que, assim, não dá para nunca, acho, a gente interpretar que esses artistas populares, vamos chamar assim, acho que não tão interesse, não tem uma intencionalidade teórica neles. Não sei se é isso que você queria falar. Mas não tem essa intencionalidade teórica. Eles estão simplesmente fazendo a arte que eles podem fazer. Se você for artista, se eu for, a gente vai falar daquilo que a gente acredita. Lembra da Elisa Gargiulo, que é feminista? Ela faz uma música feminista porque ela é feminista. Ela é punk e feminista. Então ela fala aquelas coisas porque ela acha. Muito antes de ficar se embasando teoricamente ou tentando assim causar um efeito teórico na cabeça das pessoas. A arte tem muito mais alcance, inclusive, do que as discussões teóricas. E é claro que os artistas são inconscientes daquilo que eles estão fazendo, a maior parte das vezes. Ou mesmo quando eles sabem, eles estão fazendo aquilo que eles sentem, aquilo que eles percebem que tem que ser feito, e é só o que eles podem fazer.
Mas acho que não tem essa intencionalidade teórica, não, sabe? Só isso que eu queria te falar. Mas você acha que o Andy Warhol tinha essa intencionalidade ou não? Eu não conheço assim também profundamente a obra do Andy Warhol. Ele era um sujeito que, assim, acho que ele tinha muito conhecimento do que ele fazia, mas acho também que ele não estava primeiro pensando para depois fazer, que é isso que eu estou chamando de intencionalidade teórica. Então, acho que ele fazia o que ele achava, que a sensibilidade dele, a intuição dele, dizia que ele tinha que fazer. Tem ironia, deboche, tem tragédia no Andy Warhol. Ele é um artista dos mais interessantes enfim, da história do século XX nas artes, né? Claro que sim. Mas acho que não tinha essa coisa assim de eu sei o que eu vou fazer, esse cálculo, porque eu estou falando de intencionalidade no sentido assim bem frio mesmo, do cálculo que eu posso fazer, que nem eu escrevo filosofia. Talvez haja um conteúdo inconsciente na filosofia que eu escreva. Talvez não, é bem provável. Mas eu desconheço isso. Eu, quando escrevo filosofia, eu sei muito bem onde eu quero chegar, entendeu? Quando alguém faz uma teoria, ele quer chegar a conclusões muito claras. E eu acho que nas artes não é assim, sabe? Você faz e aí você... sei lá, as pessoas podem ter 1000 reações. Tem canções, músicas, bandas que vão fazer um sucesso assim que nunca ninguém acreditou que fosse possível. Então, é só nesse sentido que eu estou falando. Eu acho que o cara não fica pensando... Eu acho que o artista quer ocupar um espaço. Quando ele faz aquilo que ele quer, ele encontra o vazio daquilo que ele imagina, ou que a inspiração dele traz, e preenche com o que ele faz, entende? Se é uma maneira da gente colocar assim, a pretensão dele enquanto arte, entendeu? Por quê? Porque quando tu está compondo uma música, ou tu está pintando um quadro, tu está fazendo uma coisa que até instantes antes não existia. E aquele vazio que tu acha que existe, tu está preenchendo com aquilo que tu faz. E tem mais uma coisa. Pensa no caso do, sei lá, citar aqui o Legião Urbana, que a gente já trabalhou aqui também. O Legião Urbana surgiu num contexto social, histórico, político do Brasil, a abertura política, eles estavam em Brasília, enfim, os anos 80, geração Coca-Cola, geração AIDS, tudo aquilo, aquela confusão. Hoje, o que tem de musicalidade forte, efervescente? É difícil, né? É complicado. O rap talvez seja ainda a coisa mais interessante em termos de música com conteúdo revolucionário no Brasil, porque não tem outras coisas. E por que não tem? Porque as classes, a burguesia, por exemplo, não está com nenhuma grande crise. Não tem nada, a gente tem remédio para AIDS, usa camisinha, pode casar, pode separar, pode ir para festa rave, pode usar droga, pode não usar, faz o que você quiser, tá tudo liberado. Então não tem mais contra o que lutar, entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo. Mas acho que o Legião Urbana, quando surgiu, por exemplo, também não tinha uma intencionalidade teórica, entendeu? Os caras falaram aquilo que eles sentiam, eles fizeram a música que, sei lá, pegava neles que aquilo precisava ser colocado. E aí, claro, vem toda... A gente teria que começar a discutir também qual é a fonte da obra, sabe? Ou as fontes das obras. E como que cada artista, cada sujeito que inventa alguma coisa se relaciona com o seu universo e o que ele vem dizer. Ele vem dizer dele, mas por que ele diz e o outro não diz? Ele vem dizer do mundo ao seu redor. Quer dizer, por que uns fazem a obra de arte e outros não? E aí vem os mistérios todos da invenção, da criação, sei lá. Complicado, né? Tem uma minha... desculpa. Não, Ele tem o direito de fazer mais uma pergunta porque ele avisou que ele ia fazer. Não, eu pensei que ele já tinha. Não, vai. Não, Boa noite. A gente retoma sempre o link. Assim, Fala aí. a música da banda é droga, sexo... Até rock and roll também tem. Também rock and roll. É assim, a expressão do modo de vida americano que até hoje permanece, tipo, começou um pouquinho antes, ela é bem expressa, assim, a intenção era expressar nua e crua. Eu acho que eu estou sendo redundante, não sei. É que não tem, eu não sei se tem intenção, tem deboche. Então tem aquela música, por exemplo, do telefone, que tá ouvindo, que tá tô falando do Lou Reed. Ele fica falando assim, eu quero falar com você no telefone. É um deboche aquilo de falar no telefone. Tem várias músicas assim que são puro deboche, acho. Justamente desse modo de vida das pessoas. As pessoas vivem assim, as pessoas são bobas. Como a música que eu citei do Jesus. A pessoa fica rezando, mas o que significa isso, né? Mas
também pode ser visto como uma desconstrução do cristianismo, né? É uma patada, né, na sociedade inteira, mas não voltada, que nem no punk, a gente viu que eles se voltavam contra Deus e a religião. O Lou Reed não se volta contra a religião. Não tem isso. Não tem nenhuma música em que ele agrida Deus. Ao contrário, se ele faz alguma agressão é via ironia. Então é outra coisa, é um tom mais baixo, assim. Nessa música de Nova York ele fala... Você ouviu o que estão falando? É só mais uma conversa típica de Nova York, fazendo algazarra na minha cabeça. Claro que ele fala essas coisas para ironizar a sociedade americana e, enfim, dar um pontapé no saco da sociedade americana. Mas nunca por uma patada, mas nunca direta, assim. Ele faz pela ironia, pelo deboche e falando tudo. Sabe, tipo, vou ser sincero. E aí a ética da sinceridade é a grande paulada na moralina geral. Em vez de eu ficar gritando, berrando, escandalizando, eu só falo, e falo assim, meio de qualquer jeito, que ele cantava assim, né? Porque era lá que ele morava também, né? E ele fica falando assim de qualquer jeito. Como é aquela música que ele fala... Tem uma música que ele fala do tanto que ele quer ir embora, que ele não quer ser um camponês, não lembro dessa. Não lembro o nome, mas é uma história assim que ele fica falando que ele não quer ser um camponês, ele não quer plantar alface, ele não quer ficar ali, ele quer para o mundo urbano, ele quer barulho, luzes, ele quer, enfim, ele quer as ruas, ele quer um movimento. É um jeito de criticar o caipira, dizer, mas assim, eu também sou caipira, eu também saí de uma cidade do interior, só que eu não quero isso para mim. Então, imagina você ouvindo aquilo. É muito crítico. Mas não precisa ele ficar dizendo, assim, com um panfleto, né? Abaixa os caipiras, abaixa os camponeses, socorro dessa gente grossa. Não precisa ele falar isso. Ele simplesmente diz que ele não vai ficar lá para plantar e não sei o quê. Quer ver um trecho daquela Sweet Jane, que é um sucesso dele, né? Ele fala... Jack trabalha num banco e Jane num escritório. E ambos fazem suas economias e quando chegam em casa do trabalho, aconchegados perto da lareira, o rádio toca uma musiquinha clássica, Jean, The March of Wooden Soldiers. E vocês todos, garotos rebeldes, vocês podem ouvir o Jack dizer. Ou seja, parece que ele está descrevendo como é que é um American Way of Life, né? E a melhor crítica, muitas vezes, é simplesmente a descrição. Nesse sentido, eles são sádicos. Porque eles simplesmente mostram como que funciona e depois você que se vire. Imagina que pornografia, né? Você vê que nem nessas revistas de decoração de interior, sabe? Você vê a sua casa ali, exposta. A sua vida exatamente exposta tal como ela é. É uma grande pornografia e é uma violência, né? Se você pensar bem. A violência da exposição da vida tal como ela é. Ninguém gosta de ver a vida assim, do jeito que ela, enfim, se manifesta na sua crueza, né? Enfim, é uma questão de exposição. Como que a gente expõe a vida? Tanto que o paparazzi fica querendo tirar a foto da mina de biquíni para mostrar a celulite. Eles querem aquilo que pode ser dito que é o lado cruel da... Não, parece uma brincadeira, mas é verdade. Para poder... Aquilo rende uma... Não é a beleza da mulher, é a celulite. Para botar depois embaixo. Nana Gouveia tem celulite, não sei o quê. A vida tal como ela é. É uma pergunta do pessoal do auditório. A rejeição inicial a cantores do Velvet, há alguma relação com esse sadomasoquismo? A rejeição inicial a cantores do Velvet. A letra está um pouquinho difícil. Há alguma relação com esse sadomasoquismo? Ah, sim. Se as pessoas dizem, olha, essa banda está falando de sadomasoquismo, claro, né? Porque o título do livro, né, o Venus and Furious, é uma referência direta ao sadomasoquismo, que era um assunto que era um tabu, eu acho, para ser tratado por uma banda de rock, assim. Então ali já começou algumas lojas de CD, de disco naquela época já devem ter dito, não, isso aqui nem põe aqui. Imagina o cara botando, vou botar um Mas disco depois eles novo. ficaram piores ainda. Aquela música da Lady Godiva, pelo amor de Deus, aquela música é terrível, né? A mulher tá lá numa operação, vão tirar um tumor do cérebro dela, é a coisa mais horrorosa. E vocês sabem quem era a Lady Godiva, né? Sabem quem era aquela moça que andou, segundo consta, cavalgou nua. É uma lenda inglesa. E ela era uma moça do bem, porque ela não gostava que o marido dela cobrava impostos, e o aposta foi... Ele parava de cobrar impostos e ela saía pelada num cavalo, passava pelada, assim. E aí parece que ninguém viu ela pelada, só um cara que ficou cego. Ela queria ficar pelada.
a moça andando nua a cavalo, né? Mas uma heroína, é muito interessante essa história. E só que eles pegam essa heroína que é cultuada na Inglaterra, assim, muita gente fala dela, tem música com essa mulher. Lembram da Godiva do Irajá, da Cátia Flávia? Mas tem o Queen fala dessa figura, tem alguma música sua, enfim. E aí, o que eles fazem com essa mulher? Eles dissecam essa mulher, eles põem ela morta lá, pelada. É horrível, horrível. Eles fazem uma maldade com essa figura deítica. É assustador, mítica, pelo menos. Esses caras do Velvet são mal. Esses caras do Velvet são mal. São do mal. Então, a pessoa que escreveu aqui veio fazer a pergunta. Ela veio de lá para cá. Só um minuto. Agora já passou, desculpe. Já passou. Ele interpretou a tua pergunta e eu não consegui entender. E eu perdi a interpretação, mas tudo bem. A gente pode retomar, que a pergunta, a minha letra é muito ruim mesmo. Era a rejeição, em relação à rejeição inicial que o Velvet tinha com a cantora Nico. Que eu acho que teve muito isso no início, de não aceitar ela como parte da banda. Era sempre como uma participação. Eu não aceitaria também. Imagina, eu tô fazendo uma banda lá toda estragada, toda monstruosa, e vem me botar uma bonitinha na parada. Já é uma chatice, né? Tremenda. É a loira. Você tem que enfiar a loira, senão ninguém vai ouvir. Ô, saco. Mas assim, não pela beleza estética, a transformação que ela criou na estética musical da banda, dessa coisa da distorção. Acho que até pelo vocal dela mesma. Ela assim, criou uma dialética, digamos, a bonitinha e os monstrengos, a princesa e os ogros, né? Aí o povo prestou atenção. Isso é a vantagem publicitária. Você acha que era essa intenção? O Andy Warhol, que foi que propôs, forçou a barra para eles fazerem com que ela participasse do disco, ele tem essa visão plástica da coisa, né? E ele trabalhava em cima de fotos, né? Ou seja, a foto, o preto e branco da vida era o Velvet Underground. E ele quis colocar aquela cor, pincelar, como ele fazia, que era a Nico. Para vender carro, não põe uma mulher bonita? Para vender roupa, sapato, cigarro, qualquer negócio, põe uma mulher bonita. Para vender o Lou Reed, põe uma mulher bonita. É sempre assim, né? Não adiantou. Então mas até que deu certo. Até que as pessoas começaram a notar que o Velvet Underground existia por conta da bonitinha, da Nico, que era uma bonitinha mesmo, cantava super bacana. Isso não é uma visão machista, de forma alguma. Assim, pensar que era uma mulher para... Até porque, assim, enfim... Talvez a história seja mesmo patriarcal e ela tenha sido usada do jeito que ela não deveria ter sido usada. Mas, assim... Sempre tem, digamos, um sexismo quando você faz esse tipo de coisa, né? Claro que sim. Mas às vezes até tem uma influência daquela coisa abominável que é a gravadora. Porque esse disco ele começou a ser gravado em abril de um ano e foi lançado em março do outro. Foi quase um ano de gestação, que é muito, até para aquela época. Talvez tivesse até, vamos fazer uma outra coisa, sei lá, se alguma referência às bandas que tinham vocais, como Mamas and the Papas, não sei se era isso. Pode até ser que às vezes... Esses caras de gravador, eles têm essa... Eles não sabem o que estão fazendo. Tanto que teve uma época do Velvet que o cara que entrou na gravadora disse, não, vamos botar pra rua todos esses maconheiros aí. E aí mandou o Frank Zappa embora, mandou o Velvet, eles foram para outra gravadora. É assim. Tem mais uma pergunta do auditório. Falar um pouco das associações sadismo, androginia, masoquismo, hermafrodita. Hermafrodita, é isso. Uma ordem? Não, só uma pergunta. Eu não sei falar mais disso também. Eu vi o Deleuze falando disso, e até onde eu me lembro do texto, ele estava colocando que os sádicos tinham essa história com a androginia, e pelo que eu entendi, tem a ver com o fato de que eu posso sempre me vestir e me disfarçar do sexo, disfarçar o meu sexo a partir de um gênero e parecer que eu sou os dois. Enquanto que no hermafroditismo, que teria a ver com o masoquismo, o corpo seria já duplo em si, não se encaixaria na lógica binária do homem ou da mulher. Então eu não teria nunca, o sujeito que seria assim, ele nunca estaria tentando parecer alguma outra coisa, porque ele já seria. Agora, aí o que o masoquismo e o sadismo têm a ver com isso? Que sei lá, tentando pensar, né? O sadismo, ele é uma prática em que
o outro, ele nem conta. O outro só serve enquanto objeto da minha maldade. Será que eu posso usar a minha aparição... como é que se chama? Como é que chama isso mesmo? Perdi agora o nome da palavra. Não é hermafrodita o contrário? Gente, vocês não lembram? O andrógeno. Será que eu posso usar a minha androginia na intenção de fazer mal ao outro? Sei lá se é Ou isso. será que a androginia é uma manifestação de masoquismo? Tipo, eu vou fazer isso, Não. vou chocar você... Nunca é, porque a androgenia teria a ver com sadismo. Sei lá, eu não saberia fazer uma hiperexposição da teoria deleuziana, ou sei lá qual, em relação a isso. É um quebra-cabeça difícil de montar, né? Não, eu acho que todo o negócio é muito difícil de montar, mas assim, é interessante você ver, né? Assim, que isso possa aparecer, pelo menos, aparecer na música e aparecer na cultura, e que hoje em dia as pessoas possam, sei lá, bacana é que elas possam respeitar que as pessoas também não são só homem e mulher, né? Aliás, que ser homem e mulher é um negócio muito antigo. Quem tem mais de 60 está autorizado. Mas quem tem menos, tudo é possível, né? Quem tem mais, porque afinal de contas vai querer trocar a pessoa a essa altura do campeonato? Sei. Também pode, né, gente? Em casos. O meu ídolo atual atual há muitos anos, aliás, é o Laerte. Desde que ele começou a se vestir de mulher, eu realmente achei que ele é o cara mais gênio do Brasil. E o que é aquela mulher que é o Laerte hoje em dia? É um andrógeno? É um hermafrodita? Não é ele vestido de mulher. Parece uma... Não, mas é. Não sei, talvez o hermafrodita tenha a ver com esse corpo, que quando eu tiro a roupa eu vejo que o corpo Porque é composto, né? Ele não fala e o assim, andrógeno talvez fique só na roupa. Talvez seja uma relação entre o superficial e o profundo. Sei lá, aquilo que está desnudo e aquilo que está coberto. Talvez seja por aí. Então... Como o sadomasoquismo, aliás, o masoquismo, ele tem a ver com um contrato, enquanto que esse outro negócio chamado a palavra me foge, a androginia, não sei por que eu não guardo essa palavra. Androginia tem a ver com, quer dizer, o sadismo tem a ver com uma lei e com uma ordem, talvez também tenha a ver com isso. A gente teria que fazer um quadro assim e ficar cruzando o sentido dos conceitos. Mas sei lá, alguém tem uma resposta? Tem, Daniel? Vocês têm aí sobre isso? Eu não sei o que é. Esse caminho é o mais natural. Essa palavra é super perigosa. Eu queria saber o que vocês pensam desse tipo de explicação para esse fenômeno, né? Sabe de uma coisa? Você fazendo essa pergunta, posso ser super sincera. É o tipo da pergunta que quem concorda com essa lógica que você está expondo, a gente não consegue conversar com essas pessoas. Então, para quem defende a ideia de uma natureza dos sexos, como se a natureza não tivesse sido ela mesma inventada, essa pessoa ela se torna, às vezes, constantemente, aliás, inabordável. Você não vai conseguir dizer para ela que existe uma outra visão das coisas. Que tudo isso pode ser criado, invenção, questão histórica, simbólica, imaginária, que vai se construindo ao longo do processo de desenvolvimento do desejo humano no seu devir, no seu tempo, sei lá, algo assim, né? E ao mesmo tempo, para quem não partilha essa lógica, a vida, digamos que nós aqui estejamos de acordo que essa lógica ela é fechada demais. Então a gente vive a vida do jeito que ela é possível. Isso não quer dizer que você não possa ter um pé lá naquela lógica, né? Isso que eu acho a coisa mais assustadora. Então, é assustador, por exemplo, quando você é livre do ponto de vista teórico e pensa que a vida é toda cheia de possibilidades e que tudo é inventado e tudo é criado. Não criado assim, criado por mim, a partir do meu projeto pessoal, mas criado dentro do tempo humano e das suas vicissitudes e processos, né? É assustador você ver que, de repente, você pensa assim, aberto de um ponto de vista teórico, mas que lá pelas tantas... confrontado com situações tipo meu filho é gay ou eu mesmo sou gay e de repente eu me proíbo, sei lá, me proíbo os meus prazeres porque eu não posso aderir ou não posso liberar, na verdade, a minha própria corporeidade, a minha própria experiência com a vida em função da obediência que eu tenho a uma teoria toda, que é a teoria da sexualidade, que está em vigência no meu tempo e que diz que eu tenho que ser isso ou ser aquilo.
Então, isso é assustador. E isso acontece com as pessoas. Isso eu acho bem complicado. Então, é complicado porque a gente não consegue se liberar disso ao mesmo tempo, né? Mas também não sei o que responder para você, porque eu acho que é impossível conversar com as pessoas que têm essa lógica criacionista. Deus inventou o mundo, ele é assim. Mas tão distante da chance de diálogo que... É que no caso eu estava falando de evolucionismo que não tem necessariamente a ver com criacionismo, né? Não, Às não, vezes não, é não. até Ao o contrário. Ao contrário, é exatamente o contrário. Os criacionistas, os caras que acreditam em Deus e acreditam que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e que tem uma natureza do corpo masculino e uma natureza do corpo feminino e não tem outros corpos e não tem outros desejos, esses são os chatos, com todo respeito. E também são umas pessoas assim que não escutam nenhuma outra possibilidade. Então, se você é gay, você é um anormal. É tão absurdo falar isso. E a corrente contrária, tem muita gente, inclusive, que usa o evolucionismo justamente para justificar o mesmo tipo de ideia furada, né? Que é a ideia de que os corpos eles têm uma natureza e que a gente tem que obedecer à natureza e sair da natureza é diabólico e é apavorante, não pode ser. Então, e hoje em dia está em vigência muito essa sociobiologia, né? Como é que chama esse povo que lida neurobiologia também, que eu acho um negócio, neurociência? É tudo muito perigoso, porque os caras acreditam que, assim, antes a gente explicava o mundo com o mito de Adão e Eva, e agora a gente explica o mundo com o mito do cérebro. Então, o cérebro, eu queria avisar, não faz parte do corpo, né, pra essa gente. O corpo não tem cérebro. Você pega o cérebro, aliás, vamos tirar o cérebro, trepanar todos nós, colocar dentro deste copo, né, o que sobrar dele, ligar uns fuzis, assim, fuzil é ótimo, não? Ligar, assim, fusíveis, ligar uns como é que chama aquilo? Válvula, ligar umas válvulas e fazer o negócio funcionar sozinho, como se o cérebro e o corpo não fosse tudo junto. Como se, aliás, o corpo não fosse eu, né? Porque a origem da confusão toda está no fato de eu começar a pegar o meu corpo como se ele fosse uma coisa. E, aliás, no enunciado, meu corpo, a desgraça já está feita, porque eu sou isso. Então, eis o meu corpo já é um jeito de dizer que eu e o meu corpo, eu pego o meu corpo como se o meu corpo fosse uma coisa. Então, a coisa vai longe, se a gente vai pensar assim, como é que se dão essas separações, né? Mas no nível assim do nosso cotidiano e dos debates que a gente tem que ter, eu acho absolutamente complicado conversar com essas pessoas que não têm nenhuma emoção democrática, sabe? Ou seja, uma capacidade de ver o outro como um ser raro que tem sua experiência de vida, seu direito de existir, fazer o que quiser e tá na boa, né? Sei lá. A Regina que manda. Acabou hoje. A última. Acabou? Já vamos acabar. Mas, Regina, pode passar, acho que, de repente, 3 perguntas rápidas e a gente finaliza, que tal? Ou não vai dar tempo? O problema são as rápidas. O que vocês acham do Lou Reed gravar um musical com Metallica, sendo que ambos possuem uma proposta estética diferente, entre o punk e o thrash metal? Bom, eu não acho que esses estejam propostas tão diferentes assim. Tanto que o próprio Lou Reed é um cara que ele caminhou por vários estilos assim que ele não é bem punk, não. E eu não acho que o Metallica também seja thrash metal, pelo contrário. Não é tão thrash, é metal, né? Mas eles estão fazendo, para quem não sabe, eles fizeram um disco juntos. Não. Que deve ser um Tomara que disco. Essa pergunta não seja de fã, né? Que é controlar a vida da criativa dos outros. Não, deixa os caras inventarem. Não, claro que os caras, óbvio que eles têm semelhanças e têm também muitas diferenças. Então deixa eles fazerem o que eles quiserem. Que bom. Eu acho maravilhoso. Adoro essas heresias assim. Adoro quando os ídolos contrariam os fãs. Acho a melhor coisa que os ídolos podem fazer pelos fãs, para ver se os fãs deixam de ser fãs. Fã é um bicho chato. Eu não acho. Claro que não, ele é cheio de fãs. E mais uma, o mal está presente. Isso aqui também é do pessoal do auditório. O mal. É do pessoal do auditório. Entendi, tá? O Mauro está presente. Seu carro está mal estacionado.
O mal está presente nas músicas não só do Velvet, mas do Lou Reed. Vídeo-álbum de 1975, o Metal Music Machine. Ausente de letra e apenas com microfonia. É um contraponto à arte típica para consumo das classes eruditas, como John Cage no 4,33? Eles tiveram um processo de radicalização que era o esperado. Quando tu pega um caminho como o que eles fizeram, onde eles lançaram algumas ideias e tal, o John Cale fez uma trilha, na verdade era um evento que ele participou, onde ele fez uma trilha que saiu como se fosse um single que era estava assinado como sendo Velvet, mas era só dele, que era a semente para o que depois veio a ser esse álbum do Lou Reed. E é natural que o cara se espera de artistas como ele, que alguns caminhos que eles apontam, eles de algum momento eles vão radicalizar naquilo. Mas eu não encaro isso assim como um final, faz parte da trajetória deles, né? E a influência, isso é que a gente falou do John Cale antes, a gente está falando tanto do Lou Reed. É importante a gente lembrar que a obra fundamental deles foi produzida com uma tensão artística que existia entre os dois, a provocação que, segundo Constantin, era uma coisa de brigar, de se indispor, era uma coisa, realmente uma tensão artística que existia entre o Lou Reed e o John Cale, que isso fez com que a primeira obra fosse genial. Depois, quando o John Cale saiu, a banda já não foi assim aquela coisa que fazia propostas e tal. Aí, mais pelo conteúdo, né? Continua pela letra, mas pelo formato, não. O pessoal do Twitter tem direito a 2 perguntas. Veio ou não veio? Ficaram ofendidos. O X Carlos, ou X Carlos, o que é o antirromantismo? Rápido, hein? Essa é impossível de ser respondida. Ela perdeu a explicação do Batman, né? Gente, é que eu não falei isso nesse sentido, assim, não é uma contramão do negócio. Não vou responder não, porque isso é muito complicado e vai muitas horas e a gente tem que ir, né? Eu queria... Tem alguma outra pergunta? Não. Então, tem aqui mais alguma pergunta? Dá? Não dá? Na década de 80, o post-punk em si teve muita influência do Velvet Underground. Você que acompanha bem essa época, você acha que teve essa conexão mesmo? Principalmente do... Teve. The Cult, todo mundo teve. O Velvet foi, para as bandas gringas, como a gente fala, e para as brasileiras, o Velvet foi fundamental, assim. As bandas específicas, na sua opinião, você acha que elas carregaram esse espírito, mantiveram essa conexão? Tem um negócio, voltando à Inglaterra, que a Inglaterra, ela era... Se a gente pegar a história da maioria das bandas, tem uma coisa em comum, todos eles passavam por um negócio que era o curso profissionalizante nosso, era a escola de arte na Inglaterra. E eles lá, eles tinham como parte do conhecimento estudar, por exemplo, o Velvet, entendeu? Então não é uma universidade de rock, mas não, os caras metiam a mão nesse negócio. Então o que o Velvet lançou, assim, né? Está presente em muitas bandas depois, porque eles eram ávidos por essa relação. Por isso que o rock inglês tem um pouquinho de diferença dos outros, do que se produz nos Estados Unidos, pela passagem da maioria dos caras por essa escola de arte que tinham. Tá bacana? Então tá, né, Regina? Então, gente, a gente vai ter que ir embora, que os funcionários do CCBB têm que ir embora. E eu também tenho que ir embora, Tedi, Companhia Limitada. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada também aos fiéis que vêm aqui, que vêm aqui desde março, os que sempre aparecem, que a gente já a hora da comunhão agora. A gente vai para a Eucaristia, que medo. Mas não tem dízimo, não tem esse negócio. E a gente continua, enfim, muito obrigada. Obrigado.